Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 16 de setembro, celebra a Igreja a vida desses grandes santos, São Cornélio e São Cipriano. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Calcedônia, na Bitínia, na atual Turquia, Santa Eufêmia, virgem e mártir, que, no tempo do imperador Diocleciano e do procônsul Prisco, suportando por Cristo muitos suplícios, pela coragem no combate alcançou a coroa de glória. Morte no ano 303. No Monte Sorate, junto à Via Flamínia, no Lácio, região da Itália, os santos Abunde e companheiros, mártires. Morte no ano 304. Em Roma, junto à Via Nomentana ad Caprium, no cemitério maior, os santos Vítor, Félix, Alexandre e Papias, mártires. Data da morte incerta. Em Nócera, na Campânia, região da Itália, São Prisco, bispo e mártir, que São Paulino de Nola celebrou nos seus panegíricos poéticos. Morte no século IV. Em Vitorne, na Escócia, a comemoração de São Niniano, bispo, bretão de nascimento, que conduziu à verdade da fé aos pictos e estabeleceu neste lugar a sede episcopal. Morte no ano 432. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Rogélio, monge de avançada idade, e do jovem servideu, Abdala, nativos do Oriente, que, por anunciarem audazmente Cristo ao povo sarraceno, foram condenados à morte, sem o menor sentimento de tristeza, sofreram a amputação das mãos e das pernas e finalmente foram decapitados. Morte no ano 852. Em Praga, na Boêmia, na Chequia, Santa Ludmila, mártir, duquesa da Boêmia, que, indicada para a educação do seu neto São Venceslau, em cujo ânimo se empenhou em infundir o amor de Cristo, foi estrangulada na sequência de uma conjura da sua nora Dragomira e de outros nobres pagãos. Morte no ano 921. Em Wilton, na Inglaterra, Santa Edith, virgem, filha do rei dos Anglos, que, desde tenra idade, entrou num mosteiro, onde abraçou generosa e humildemente a vida consagrada a Deus. Morte no ano 984.
Em Montecassino, no Lácio, região da Itália, o passamento do beato Vítor III, Papa, que depois de ter dirigido sabiamente durante 30 anos este célebre mosteiro e o ter promovido magnificamente, assumiu a missão de governar a Igreja de Roma. Morte no ano 1087. Em Savigny, na Normandia, região da França, São Vital, abade, que, abandonando as funções terrenas, se entregou a uma observância mais rigorosa em lugares desertos e reuniu muitos discípulos no cenóbio por ele fundado. Morte no ano 1122. No mosteiro de Huerta, na região de Castela, na Espanha, o passamento de São Martinho, chamado sacerdote, que, sendo abade cisterciense, foi ordenado bispo de Sigüenza, onde se dedicou com grande diligência à reforma do clero, e depois se retirou novamente para o mesmo mosteiro. Morte no ano 1213. Em Salon, na Provença, região da França, o passamento do beato Luís Alemã, bispo de Arles, insigne pela sua vida de singular piedade e penitência. Morte no ano 1450. Em Nagasaki, no Japão, os beatos mártires Domingo Shobyoi, Miguel Timonói e seu filho Paulo, que foram degolados em ódio à fé cristã. Morte no ano 1628. Em Lima, no Peru, São João Macias, religioso da Ordem dos Pregadores, que durante muito tempo exerceu ofícios humildes, cuidou diligentemente dos pobres e dos enfermos e assiduamente recitava o rosário pelas almas dos defuntos. Morte no ano 1645. Em Sainante, na Coreia, a paixão de Santo André Quintaegon, presbítero e mártir, que, depois de 2 anos dedicados com grande zelo ao ministério sacerdotal, alcançou um glorioso martírio, sendo decapitado. A sua memória celebra-se no dia 20 de setembro. Morte no ano 1846. Em Òdena, povoação da província de Barcelona, na Espanha, o beato Inácio Casanovas Perramon, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes das Escolas Pias e Mártir, que morreu por Cristo durante o terror da perseguição religiosa. Morte no ano 1936. Em Toris, na província de Valência, também na Espanha, os beatos mártires Laureano, Salvador Ferrer Cardet, presbítero, Benito Maria, José Manuel Ferrer Jordá e Bernardino, Paulo Martínez Robles, religiosos da Ordem dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, que, durante a mesma perseguição, foram mortos pelos homens, mas elevados por Deus ao reino celeste. Morte no ano 1936. Vida de São Cornélio e São Cipriano. Unidos pela fé e sangue, encontramos como exemplo de amizade e santidade estas testemunhas de Cristo, São Cornélio, ó Papa, e São Cipriano, ó Bispo. Eles foram martirizados no mesmo dia, porém, com diferença de 5 anos. Cornélio nasceu em Roma. Foi eleito para o pontificado, depois de um período vago na cátedra de São Pedro, devido à violenta perseguição imposta pelo imperador Décio. O Papa Cornélio foi eleito quase por unanimidade, menos por Novaciano, que esperava ser o sucessor do Papa Fabiano martirizado. Assim, Novaciano consagrou-se bispo e proclamou-se Papa, isto é, antipapa. Nessa condição, criou-se o primeiro cisma da Igreja. Durante a perseguição do imperador Décio, em 249, grande número de fiéis e sacerdotes, até mesmo bispos, fraquejaram perante as torturas e renunciaram à fé cristã. Por esses atos ficaram conhecidos como cristãos lapsos. A Igreja, então, mergulhou, definitivamente, na polêmica do lapso, criando seu primeiro grande cisma, isto é, uma divisão entre o clero. Não se sabia que atitude tomar contra os fiéis que abandonavam a fé e depois desejavam voltar para o seguimento de Cristo. Novaciano, o antipapa e seus partidários, começaram uma forte corrente a favor da não reconciliação dos desertores. Já na África, um certo Felicíssimo era completamente contra tal atitude, rogando pela clemência e reintegração do rebanho desgarrado. Assim, liderados, novamente, pelo bispo Cipriano, Novaciano foi perdendo força. Segundo os partidários de Novaciano, Cornélio teria adotado um discurso e uma postura muito indulgente, boa e compreensiva para com os desertores da fé católica.
atitudes que lhe valeram grandes atribulações e incompreensões. Mas a toda essa oposição contou sempre com o apoio incondicional e fiel do bispo Cipriano de Cartago no norte da África. Com a morte do imperador Décio, em combate, foi sucedido por Galo, que voltou com as perseguições. Assim, o Papa Cornélio acabou preso e exilado para um lugar que hoje se chama Civitavecchia, em Roma. No exílio, o Papa Cornélio passou os últimos dias da sua vida. Onde encontrava um pouco de alegria era nas cartas que recebia do bispo Cipriano, seu admirador e amigo de fé, muito preocupado em mandar-lhe algumas palavras de consolo. Morreu em junho de 253, sendo sentenciado ao martírio por ordem daquele imperador, por não aceitar prestar culto aos deuses pagãos. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. A festa litúrgica do Santo Papa Cornélio foi colocada, no calendário da Igreja, no dia 16 de setembro, junto com a de São Cipriano, que depois também foi martirizado pela fé em Cristo. Cipriano era filho de uma nobre e rica família africana de Cartago, capital romana no norte da África. Foi considerado um dos personagens mais empolgantes e importantes do século III. Primeiro pelo destaque alcançado como advogado, quando ainda era pagão. Depois por ser considerado um mestre da retórica e defensor irrestrito da unidade da Igreja. Mas o fator principal foi sua conversão ao cristianismo, já na maturidade, entre os 35 e 40 anos de idade, causando um grande alvoroço e espanto na sociedade da época. Cipriano não deixou apenas sua vida de pagão, mas também distribuiu quase toda a sua fortuna entre os pobres, renunciando à ciência profana da qual se alimentara até então. Com muito pouco tempo, foi ordenado sacerdote, por eleição direta do clero e do povo, imediatamente substituiu o bispo de Cartago logo após sua morte. Cipriano fez contrariando seu próprio desejo, mas em obediência à Igreja. Nos anos de 249 a 258, durante o episcopado de Cipriano, a Igreja africana passou por sérios problemas. Os imperadores Valeriano e Décio empreenderam uma perseguição sem tréguas aos cristãos. Além disso, uma grande e terrível peste atacou o norte da África, causando muitas mortes e sofrimento. Como se não bastasse, a Igreja ainda se agitava com problemas doutrinários, internamente. Em Roma, foi eleito o Papa Cornélio, com amplo apoio dos bispos liderados por Cipriano, que apreciava muito a conduta de seu colega bispo, com o qual trocava muita correspondência. Uma outra controvérsia, que assolava a Igreja na época, era a validade ou não dos batismos realizados por hereges. Essa era a única divergência que existia entre o Papa Cornélio e o bispo Cipriano. O Papa, seguindo a tradição da doutrina, considerava válidos os batismos, já o bispo dizia que não se pode dar a fé a quem não a tem. Assim, a questão permaneceu sem solução. Em 258, ainda com a perseguição contra a Igreja, Cipriano foi denunciado e sentenciado à morte por decapitação. As atas escritas revelam que nesse dia, quando o procônsul determinou a sentença, as únicas palavras proferidas por Cipriano foram graças a Deus. Foi executado no dia 14 de setembro de 258. São Cipriano deixou-nos inúmeros escritos, entre os quais 81 cartas que se tornaram uma fonte de informação preciosa da vida eclesiástica daquele tempo. A Igreja declarou o padroeiro da África do Norte da Argélia, sendo sua festa litúrgica marcada para o dia 16 de setembro, quando se comemora a festa do Santo Papa Cornélio, o amigo de fé que ele tanto defendeu. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós.